Você já parou para pensar que às vezes as pessoas mais invisíveis ao nosso redor são justamente aquelas que podem mudar completamente o rumo da nossa vida? Hoje eu vou contar uma história real que vai mexer com você do início ao fim. É sobre uma faxineira chamada Rosa, uma mulher simples de 52 anos que trabalhava na casa de uma empresária milionária. Um dia, enquanto limpava um quarto que estava fechado há anos, Rosa encontrou algo que ninguém imaginava estar ali. Documentos escondidos que revelavam uma conspiração chocante para destruir a patroa dela. O que Rosa fez com essa descoberta mudou tudo. Ela poderia ter se calado, poderia ter ignorado, mas escolheu arriscar o próprio emprego e até a própria vida para fazer a coisa certa. Essa história tem traição, segredos de família, reviravolta judicial e um final que você nunca vai imaginar. Pode acreditar, você vai se emocionar. Antes de começar, me faz um favor? Deixa aqui nos comentários de qual cidade ou estado você está assistindo. Quero saber onde estão as pessoas que acreditam que bondade ainda vale a pena. Comenta aí, assistindo de sua cidade. Agora senta confortável, porque essa história é longa, mas vale cada segundo. O começo de tudo. 2000 palavras. Rosa acordava todos os dias às 5 da manhã. O despertador nem precisava mais tocar. Seu corpo já havia se acostumado com aquela rotina de mais de 30 anos. Ela morava em um bairro simples na periferia de São Paulo, numa casinha de 2 cômodos que dividia com a filha Júlia, de 23 anos, estudante de enfermagem. A vida de Rosa nunca foi fácil. Viúva desde os 40 anos, quando perdeu o marido em um acidente de trabalho, ela criou a filha sozinha trabalhando como faxineira. Limpou casas, escritórios, condomínios. Nunca reclamou. Tinha orgulho do próprio trabalho e sempre dizia: trabalho honesto é trabalho digno, não importa qual seja. Há 5 anos, Rosa começou a trabalhar na mansão de Helena Augusto, uma empresária de 45 anos, CEO de uma construtora que valia milhões. A casa era imensa. 3 andares, 8 suítes, piscina, jardim com fonte, garagem para 6 carros. Um mundo completamente diferente do que Rosa conhecia. Helena era uma mulher elegante, sempre impecavelmente vestida, com aquele ar de quem nasceu para mandar. Mas Rosa percebeu desde o início algo diferente nela. Nos olhos de Helena havia uma tristeza profunda, um vazio que todo o dinheiro do mundo não conseguia preencher. No começo, elas mal conversavam. Helena dava instruções rápidas e desaparecia para reuniões, viagens de negócios, compromissos intermináveis. Mas com o tempo, uma relação de confiança foi se formando. Rosa era pontual, discreta, fazia seu trabalho com perfeição. E Helena começou a reparar nisso. Rosa, você quer um café? Helena ofereceu um dia, quebrando o protocolo frio que mantinham. Ah, dona Helena, não precisa se incomodar. Não é incômodo. Senta aqui comigo um pouco. Foi a primeira de muitas conversas. Rosa descobriu que Helena era divorciada há 3 anos. O casamento tinha acabado de forma traumática. O ex-marido, Ricardo Augusto, também era empresário, e os dois haviam construído o império juntos. Quando se separaram, houve uma batalha judicial longa e amarga pela divisão dos bens. Ele ficou com a parte dele, eu fiquei com a minha. Helena contou com a voz cansada. Mas nunca superou o fato de eu ter prosperado mais. A construtora cresceu muito depois do divórcio. Acho que isso corrói ele por dentro. Helena também falou sobre o filho Tiago, de 19 anos, que morava com o pai. Ele me odeia, Rosa. Acredita em tudo que o pai fala sobre mim. Diz que abandonei a família pelo trabalho, que sou uma mãe egoísta. Já tentei me aproximar 1000 vezes, ele não quer. Rosa ouvia com o coração apertado. Via que, por trás de toda aquela riqueza, Helena era uma mulher profundamente solitária. Os meses foram passando, e Rosa se tornou mais que uma funcionária. Era quase uma confidente. Helena começou a deixá-la mais à vontade na casa. Pode ficar à vontade, Rosa. Essa casa é grande demais para tanta cerimônia, mas havia um lugar que sempre permaneceu fechado. O quarto no 3º andar, no final do corredor. Rosa nunca tinha entrado lá. Uma vez perguntou:
com curiosidade inocente. Dona Helena, quer que eu limpe aquele quarto do terceiro andar também? O rosto de Helena fechou na hora. Não, aquele quarto fica trancado, não precisa mexer lá. Sim, senhora. Rosa nunca mais tocou no assunto, mas a curiosidade ficou. O que havia naquele quarto que era tão importante de manter fechado? Um dia, chegou uma carta registrada para Helena. Rosa atendeu o carteiro e assinou o recebimento. Era do tribunal. Quando Helena chegou do trabalho naquela noite, estava visivelmente nervosa com alguma coisa. Aconteceu algo, dona Helena? Rosa perguntou preocupada. Helena segurava a carta com as mãos tremendo. É o Ricardo. Ele está me processando. Diz que eu escondi ativos durante o divórcio, que trapaceei na divisão. Está pedindo metade de tudo o que eu construí nos últimos 3 anos. Mas isso é verdade? Claro que não. Helena explodiu. E então se acalmou. Desculpa, Rosa. Não é verdade. Eu segui tudo o que o acordo determinava. Mas ele tem advogados muito bons. E está disposto a gastar o que for preciso para me destruir. Nas semanas seguintes, a situação ficou cada vez mais tensa. Helena contratou advogados, juntou documentos, passou noites em claro preparando a defesa. A audiência estava marcada para dali a 2 meses. Se eu perder esse processo, Rosa, perco tudo. A empresa, esta casa, tudo pelo que lutei. Ele sabe disso. E está amando cada segundo dessa vingança. Rosa via a patroa definhar. Helena emagreceu. As olheiras ficaram fundas. Ela começou a tomar remédios para dormir. E Rosa, com seu coração simples, mas generoso, sofria junto. Certa manhã, Helena teve que viajar às pressas para uma reunião em Brasília. Ligou para Rosa. Vai ter que ficar só você na casa hoje. A empregada da cozinha está de folga. Você consegue dar conta? Claro, dona Helena. Pode ir tranquila. Rosa estava sozinha na mansão enorme. Limpou o térreo, depois o 2º andar. Quando chegou ao 3º andar, passou em frente àquela porta trancada e parou. Havia algo diferente. A porta estava entreaberta. Seu coração acelerou. Helena devia ter esquecido de trancar na pressa da viagem. Não, Rosa, não é da sua conta, ela disse para si mesma. Mas a curiosidade foi mais forte. Ou talvez fosse intuição. Algo naquela porta aberta parecia um chamado, um convite do destino. Rosa empurrou a porta devagar. O quarto estava escuro, as cortinas fechadas, o ar pesado de anos sem ventilação. Quando ela acendeu a luz, viu que era um escritório. Havia uma mesa antiga, estantes cheias de pastas e documentos, caixas empilhadas. Meu Deus, Rosa sussurrou. Era claramente o escritório que Helena e Ricardo dividiam quando eram casados. Estava tudo preservado, como um museu de um tempo que Helena tentava esquecer. Rosa ia sair. Não era certo mexer nas coisas da patroa. 0011 12 Rio. 0011 42 Rio. Mas então seus olhos pousaram em uma caixa no canto do quarto, meio escondida atrás de outras. Havia algo escrito na lateral com letra masculina. Confidencial. R.A. R.A. Ricardo Augusto. O coração de Rosa disparou, porque haveria uma caixa com coisas do ex-marido em um quarto que Helena mantinha trancado. Ela sabia que não devia, que estava ultrapassando todos os limites. Mas algo mais forte que a razão a empurrou para a frente. Rosa abriu a caixa. Dentro havia pastas, muitas pastas. Documentos que pareciam contratos, registros bancários, e-mails impressos. Rosa começou a folhear sem entender muito do que estava vendo. Eram termos técnicos, números enormes, siglas que não faziam sentido para ela. Mas então encontrou uma pasta diferente. Estava marcada. Plano. Destruir H. A. H. A. Helena Augusto. Rosa sentiu um frio na espinha. Abriu a pasta com as mãos tremendo. O que ela encontrou ali mudaria tudo. A descoberta. 2000 palavras. Rosa sentou no chão frio daquele escritório esquecido, com a pasta aberta no colo e o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Suas mãos tremiam enquanto virava página após página, tentando entender o que estava diante dos seus olhos. Não era possível. Aquilo não podia ser real.
A pasta continha um plano detalhado, meticulosamente organizado, de como Ricardo Augusto pretendia destruir Helena financeiramente. Havia e-mails, mensagens, contratos falsos e até anotações manuscritas. Tudo documentando uma conspiração que já durava mais de 2 anos. Rosa não tinha muito estudo, mas não era burra. Conseguiu entender o essencial. Ricardo tinha forjado documentos para fazer parecer que Helena havia escondido milhões durante o divórcio. Ele tinha criado empresas fantasmas em nome dela, transferências bancárias falsas, contratos que ela nunca assinou. Meu Deus do céu! Rosa sussurrou com lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Havia mais. E-mails entre Ricardo e os advogados dele discutindo como apresentar as evidências no tribunal. Mensagens onde ele dizia claramente: "Não me importo se é mentira, quero ver ela perder tudo. Quero que ela sinta o mesmo desespero que eu senti." Rosa encontrou também algo que a deixou ainda mais chocada. Havia um e-mail de Ricardo para o próprio filho, Tiago. Nele, Ricardo escrevia: "Filho, eu sei que você acha que estou sendo duro demais com sua mãe. Mas você precisa entender, essa mulher destruiu nossa família. Ela escolheu o dinheiro em vez de nós. Agora vou fazer ela pagar por isso. E você vai me ajudar. Continue fingindo que a odeia. Continue afastado. Quando eu ganhar esse processo e pegar metade do que é dela, você vai ver que seu pai sempre soube o que era melhor." Rosa encostou na parede, sentindo as pernas fracas. O filho estava sendo manipulado. Tiago não odiava a mãe por vontade própria. Estava sendo envenenado pelo pai há anos. Mas por que aquela caixa estava ali? Por que Helena tinha guardado aquilo? Rosa continuou procurando e encontrou uma carta, datada de 2 anos atrás, escrita pela própria Helena. "Se alguém está lendo isso é porque algo aconteceu comigo." Descobri o plano de Ricardo. Entrei no escritório dele e copiei tudo o que encontrei. Sei que ele está armando algo contra mim, mas não sei quando vai agir. Guardei tudo aqui, neste quarto, porque é o único lugar onde sei que ele nunca vai procurar. Ele sempre odiou este escritório, odiava trabalhar comigo aqui. Se ele conseguir me destruir legalmente, esta caixa é minha única defesa. Mas tenho medo de usar esses documentos. Tenho medo do que ele pode fazer se souber que eu descobri. Tenho medo de perder meu filho de vez. Então vou guardar aqui e esperar. Esperar que talvez ele desista, que tenha um pingo de consciência. Mas se ele não desistir, que Deus me ajude." Rosa entendeu tudo. Helena tinha descoberto a conspiração há 2 anos. Tinha as provas. Mas estava com tanto medo das consequências que guardou tudo e nunca usou. E agora, com o processo acontecendo, com a audiência marcada, ela tinha se esquecido. Ou talvez tivesse decidido não usar porque ainda tinha a esperança de que Ricardo não fosse tão longe. "Ela não sabe", Rosa falou sozinha. "Ela não se lembra que tem essas provas aqui." Rosa olhou para o relógio. Era 12:00. Helena só voltaria de Brasília no dia seguinte. O que ela devia fazer? Sua primeira reação foi ligar para Helena imediatamente. Mas quando pegou o telefone, hesitou. E se ela estivesse errada? E se aqueles documentos fossem falsos? E se ela estivesse se metendo em algo muito maior e mais perigoso do que imaginava? Além disso, Rosa pensou em sua própria posição. Ela tinha invadido um quarto privado, mexido em documentos confidenciais, descoberto segredos que não eram para seus olhos. Helena poderia ficar furiosa, poderia demiti-la. E Rosa precisava daquele emprego. Era o que pagava a faculdade da filha, o aluguel, as contas. Júlia? Rosa pensou em sua filha. O que eu faço? Ela decidiu fotografar alguns documentos com o celular. Tirou fotos das páginas mais importantes, das evidências mais claras da conspiração. Depois, cuidadosamente, colocou tudo de volta na caixa exatamente como estava. Fechou a porta do quarto e desceu as escadas com as pernas bambas. Passou o resto do dia em agonia, limpando a casa mecanicamente enquanto sua mente fervilhava. Quando chegou em casa à noite, Júlia percebeu imediatamente que algo estava errado. "Mãe, você está branca. O que aconteceu?"
Rosa contou tudo. Júlia ouviu em silêncio, os olhos cada vez mais arregalados. Mãe, você precisa contar para a dona Helena. Agora. Mas e se ela ficar brava comigo? E se achar que eu estava bisbilhotando? Mãe, essa mulher vai perder tudo. Você tem a prova que pode salvar ela. Como você vai conseguir ficar em silêncio? Rosa sabia que a filha estava certa. Passou a noite em claro, revirando na cama, orando, pedindo uma direção. Quando o sol nasceu, ela já havia tomado sua decisão. Chegou na casa de Helena às 7 da manhã, como sempre. Helena voltaria de viagem às 10. Rosa preparou café, deixou tudo pronto e esperou na cozinha, com o celular cheio de fotos na mão e o coração disparado. Quando Helena entrou pela porta, arrastando a mala com o rosto cansado e os olhos inchados, Rosa respirou fundo. Dona Helena, preciso falar com a senhora, é urgente. Helena deixou a mala no chão e olhou para Rosa com preocupação. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim, dona Helena. E a senhora precisa sentar para ouvir isso. Elas se sentaram na mesa da cozinha. Rosa, com a voz embargada, contou tudo. Como encontrou o quarto aberto, como viu a caixa, como não resistiu à curiosidade, como descobriu o plano de Ricardo. Helena ficou pálida. Você entrou no meu escritório? Eu sei que foi errado, dona Helena. Eu sei que ultrapassei todos os limites. Se a senhora quiser me mandar embora, eu vou entender. Mas antes de ir, eu preciso que a senhora veja isto. Rosa mostrou as fotos no celular. Uma por uma. Helena as observou em silêncio e conforme via, seu rosto mudava de expressão. De raiva para choque. De choque para incredulidade. De incredulidade para algo que parecia alívio misturado com desespero. Quando terminou de ver todas as fotos, Helena encostou na cadeira e começou a chorar. Não era um choro delicado, era um choro profundo, de quem estava há anos segurando um peso enorme. Eu tinha me esquecido. Ela disse entre soluços. Eu guardei tudo aquilo há tanto tempo. Estava com tanto medo de usar, com medo do que ele faria, com medo de perder meu filho de vez, que acabei esquecendo que estava lá. Rosa segurou a mão de Helena. A senhora não vai perder nada, dona Helena. Agora a senhora tem como se defender. Helena olhou para Rosa com os olhos vermelhos. Você salvou minha vida, Rosa. Você literalmente salvou minha vida. Se não tivesse encontrado isso, eu ia perder tudo na audiência semana que vem. Os advogados de Ricardo apresentariam as evidências falsas. E eu não teria como provar que eram mentira. Você me salvou. Só fiz o que era certo, dona Helena. Não, Rosa, você fez muito mais que isso. Você arriscou seu emprego. Poderia ter ficado calada, poderia ter fingido que não viu nada. Mas escolheu me ajudar. Por quê? Rosa limpou as próprias lágrimas e respondeu com simplicidade. Porque eu sei o que é sofrer. Sei o que é ser injustiçada. E não ia conseguir dormir em paz sabendo que tinha como ajudar e não fiz nada. Helena abraçou Rosa ali mesmo na cozinha e as duas choraram juntas. Mas essa era apenas o começo. A descoberta dos documentos abriria uma caixa de Pandora que nenhuma das duas imaginava. Ananar. Capítulo 3. A reviravolta. 2000 palavras. Helena ligou imediatamente para seus advogados. Marcou uma reunião de emergência para aquela mesma tarde. Pediu para Rosa ir junto. Afinal, ela era a testemunha de como os documentos foram encontrados. No escritório de advocacia, 3 advogados analisaram as fotos que Rosa tinha tirado. O mais velho, Dr. Augusto Mendes, um senhor de cabelos brancos e óculos de grau, ficou visivelmente chocado. Senhora Helena, isso é evidência de crime. Falsificação de documentos, fraude e conspiração. Se for autenticado, seu ex-marido pode não apenas perder o processo, ele pode ir preso. Helena estava visivelmente abalada. Eu não quero que ele vá preso. Só quero que me deixe em paz. Só quero minha vida de volta. Entendo. Mas quando apresentarmos isso ao juiz, não vai estar mais nas nossas mãos. O Ministério Público vai ter que investigar obrigatoriamente. E meu filho? Helena perguntou com a voz quebrada. Como vou explicar isso para meu filho?
Ele já me odeia. Se o pai dele for preso por minha causa... Rosa, que estava sentada em um canto da sala, se sentindo completamente fora de lugar naquele mundo de gente importante e escritório chique, falou pela primeira vez. Dona Helena, o seu filho não odeia a senhora. Ele foi enganado. Nos documentos tem provas disso também. Tem as mensagens do pai manipulando ele. Dr. Mendes concordou. Rosa está certa. Isso também será apresentado. Seu filho vai ver quem seu ex-marido realmente é. Nos dias seguintes, a movimentação foi intensa. Os advogados de Helena pediram acesso ao escritório para coletar os documentos originais. Precisavam de uma ordem judicial para entrar na propriedade. O juiz, ao ver as evidências preliminares, autorizou imediatamente. Foi quando Ricardo percebeu que algo estava errado. Ele ligou para Helena, furioso. Rosa estava na casa quando o telefone tocou. Colocou no viva voz sem querer. Ou talvez Helena quisesse que ela ouvisse. O que você pensa que está fazendo, Helena? A voz de Ricardo era venenosa. Estou me defendendo, Ricardo. Coisa que devia ter feito há muito tempo. Defendendo? Você invadiu minha privacidade. Pegou documentos que não eram seus. Documentos que você escondeu na minha casa, no nosso antigo escritório. Documentos provando que você armou uma fraude para me destruir. Houve um silêncio do outro lado. Então Ricardo deu uma risada amarga. Você não tem coragem de usar isso. Sabe o que vai acontecer com Tiago se você me denunciar? Tiago vai descobrir quem você realmente é. Vai descobrir que foi manipulado por anos. Ele nunca vai acreditar em você. Nunca. Para ele, você sempre será a mãe que abandonou a família. Helena desligou o telefone com as mãos tremendo. Rosa se aproximou. Ele está com medo, dona Helena. Gente com medo fica perigosa. E Rosa estava certa. 2 dias depois, quando Rosa estava voltando para casa depois do trabalho, percebeu que estava sendo seguida. Um carro preto a acompanhou por 3 quarteirões. Ela acelerou o passo, o coração disparado, e entrou correndo em uma padaria. Quando olhou para fora, o carro tinha ido embora. Estou ficando paranoica, ela pensou. Mas não estava. Na noite seguinte, Júlia estava voltando da faculdade quando 2 homens a abordaram perto do ponto de ônibus. Sua mãe precisa parar de meter o nariz onde não é chamada, um deles disse. Se ela não se afastar desse processo, vocês 2 vão se arrepender. Júlia chegou em casa apavorada e contou para Rosa. As 2 passaram a noite trancadas, com medo, sem saber o que fazer. Rosa ligou para Helena chorando. Dona Helena, ameaçaram minha filha. Eu não posso continuar nisso. Me desculpa, mas eu tenho que pensar na segurança da minha família. Helena ficou em silêncio por um momento. Então disse, com uma firmeza que Rosa nunca tinha ouvido antes. Rosa, você não vai ficar sozinha nisso. Vou colocar segurança na sua casa, hoje mesmo. E vou à polícia denunciar essas ameaças. Ricardo cruzou a linha. Mas, dona Helena... Não, Rosa. Você me salvou. Agora é minha vez de proteger você e sua filha. Não vou deixar que nada aconteça com vocês 2 por minha causa. Helena foi além. Contratou seguranças pessoais para Rosa e Júlia. Pagou para que mudassem temporariamente para um apartamento seguro. E mais importante, foi à delegacia e registrou um boletim de ocorrência contra Ricardo por ameaça e intimidação de testemunha. A coisa estava ficando séria, muito séria. A audiência foi antecipada por ordem judicial. O juiz queria resolver aquilo o mais rápido possível antes que a situação escalasse ainda mais. No dia da audiência, o tribunal estava lotado. Ricardo chegou com seus 3 advogados caros, com aquele sorriso confiante de quem achava que tinha ganhado. Mas quando viu Helena entrar com Rosa ao seu lado e uma pasta enorme de documentos, seu sorriso desapareceu. O juiz, Dr. Fernando Almeida, um homem sério na casa dos 60 anos, bateu o martelo. Vamos começar. Dr. Tavares, apresente a acusação do Sr. Ricardo Augusto. O advogado de Ricardo começou a apresentação ensaiada, falando sobre como Helena havia escondido ativos, como havia empresas fantasmas, transferências suspeitas. Ele mostrava documentos, planilhas, contratos. Era tudo muito convincente.
Rosa olhou para Helena preocupada, mas Helena estava calma, esperando. Quando o advogado de Ricardo terminou, o juiz se virou para Helena. Senhora Augusto, sua defesa? Dr. Mendes se levantou. Meritíssimo, a defesa não só vai refutar essas acusações, como vai apresentar evidências de que toda essa ação é baseada em documentos forjados, parte de uma conspiração premeditada do Sr. Ricardo Augusto para destruir financeiramente minha cliente. Um murmúrio percorreu o tribunal. Ricardo se inclinou para a frente, tenso. Dr. Mendes começou a apresentar os documentos encontrados por Rosa. Um por um, os e-mails, os contratos falsos, as mensagens, as anotações manuscritas de Ricardo planejando cada passo. O rosto de Ricardo foi empalidecendo a cada documento apresentado. Seus advogados se entreolharam, claramente sem saber dessa evidência. Meritíssimo, Dr. Mendes continuou. O Sr. Ricardo Augusto não apenas forjou documentos para incriminar minha cliente, como também ameaçou uma testemunha. A senhora, Rosa Maria Santos, aqui presente, e a filha dela em uma tentativa de intimidação. Temos boletim de ocorrência registrado. O juiz olhou para Ricardo com uma expressão severa. Senhor Augusto, o senhor tem algo a dizer sobre essas acusações? Ricardo se levantou visivelmente nervoso. Meritíssimo, esses documentos foram roubados da minha propriedade. Foram obtidos ilegalmente. Estavam na casa de minha cliente. Dr. Mendes rebateu. O senhor mesmo os deixou lá durante o casamento e esqueceu quando se divorciou. A propriedade é dela. Nada foi roubado. Foi quando aconteceu algo que ninguém esperava. A porta do tribunal se abriu e um jovem alto de cabelos escuros e olhos vermelhos de tanto chorar entrou. Era Tiago, o filho de Helena e Ricardo. Ele caminhou até o centro do tribunal ignorando todos os protocolos e olhou diretamente para o pai. Pai, sua voz tremia. Eu li tudo. Os advogados da mãe me enviaram cópias dos documentos. Li cada e-mail, cada mensagem. Li as conversas onde você dizia que estava me manipulando para odiar minha mãe. Li tudo. Ricardo ficou pálido. Filho, eu posso explicar. Não pode não tem explicação. Você destruiu minha relação com minha mãe. Fez eu acreditar que ela era um monstro quando o monstro sempre foi você. Tiago se virou para Helena, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mãe, me desculpa. Me desculpa por tudo. Helena se levantou e, sem se importar com o lugar, com as pessoas, com nada, abraçou o filho que não via há anos. Os dois choraram ali no meio do tribunal enquanto todos assistiam em silêncio. Rosa, sentada na primeira fila, também chorava. Não era só um processo sendo ganho, era uma família sendo reconstruída. O juiz bateu o martelo. Vou interromper esta sessão. Preciso analisar todos esses documentos com cuidado. A audiência será retomada em uma semana. E Sr. Ricardo Augusto, o senhor está proibido de se aproximar da senhora Helena, do filho de ambos, e das testemunhas deste caso. Descumprir esta ordem resultará em prisão imediata. Ricardo saiu do tribunal arrasado, humilhado, derrotado, mas a história ainda não havia terminado. Capítulo 4. As consequências. 2.000 palavras. A semana seguinte foi uma montanha-russa emocional para todos os envolvidos. A mídia descobriu o caso, afinal, envolvia duas figuras conhecidas do mundo empresarial, e a história se espalhou como fogo. Empresária quase perde tudo por conspiração do ex-marido. Estampava as manchetes. Rosa se viu no meio de um furacão que nunca imaginou. Repórteres tentaram entrevistá-la. Ela recusou todos, mantendo-se discreta como sempre foi. Não fiz nada demais, ela dizia para Júlia. Só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Mas o Brasil inteiro não via assim. Nas redes sociais, Rosa se tornou um símbolo. A faxineira heroína, o anjo que salvou a patroa. Quando a honestidade vale mais que ouro. As pessoas compartilhavam a história, comentavam, se emocionavam.
Helena, por sua vez, estava vivendo algo que não experimentava há anos: paz. Tiago tinha voltado para casa. Os dois passavam horas conversando, chorando, curando feridas antigas. Mãe, eu fui tão injusto com você, Tiago dizia, a cabeça no colo dela como quando era criança. Como eu pude acreditar nele? Porque você confiava no seu pai, filho. E não há nada de errado nisso. Ele se aproveitou dessa confiança. Mas agora estamos juntos de novo. É tudo o que importa. Rosa observava aquele reencontro com o coração cheio. Era para isso que tudo tinha valido a pena. Não pelo processo, não pelo dinheiro, mas pela família que estava sendo reconstruída. A decisão judicial saiu na semana seguinte. O juiz foi claro e direto em sua sentença. Diante das evidências apresentadas, fica comprovado que o senhor Ricardo Augusto forjou documentos com o objetivo de fraudar o sistema judicial e prejudicar financeiramente a senhora Helena Augusto. Todas as acusações contra a senhora Helena são improcedentes e consideradas falsas. O processo movido pelo senhor Ricardo Augusto é arquivado sem possibilidade de recurso. Mas o juiz não parou por aí. Além disso, determino que o senhor Ricardo Augusto seja investigado criminalmente pelos crimes de falsificação de documento, estelionato, fraude processual e intimidação de testemunha. Os autos serão encaminhados ao Ministério Público imediatamente. Ricardo tentou recorrer, mas foi inútil. As evidências eram incontestáveis. 3 meses depois, ele foi condenado a 5 anos de prisão em regime semiaberto, além de ter que pagar uma indenização milionária a Helena pelos danos morais e pelos custos do processo. A empresa dele começou a desmoronar. Clientes cancelaram contratos e investidores se afastaram. Ricardo tinha construído um império baseado em sua reputação, e essa reputação estava destruída. Enquanto isso, Helena prosperava. Livre da sombra do ex-marido e das ameaças constantes, ela conseguiu focar completamente em sua empresa. A construtora cresceu ainda mais, e ela tinha Tiago de volta, não apenas morando com ela, mas trabalhando ao seu lado, aprendendo o negócio. Mas o que Helena fez por Rosa foi o que realmente marcou a história. 2 semanas após o julgamento, Helena chamou Rosa para uma conversa em seu escritório. Rosa foi um pouco nervosa, sem saber o que esperar. "Rosa, senta aqui." Helena indicou a cadeira em frente à mesa dela. "Preciso conversar com você sobre o seu futuro." "Meu futuro, dona Helena?" "Você salvou minha vida, minha empresa, minha relação com meu filho. Salvou tudo o que é importante para mim. E eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente." "Dona Helena, eu já disse que..." "Deixa eu terminar. Eu pensei muito sobre como retribuir o que você fez. E cheguei a uma conclusão. Não quero mais que você trabalhe como minha faxineira." O coração de Rosa afundou. "A senhora está me mandando embora?" "Não, Rosa. Estou te promovendo." Rosa piscou confusa. "Como assim?" Helena sorriu. "Quero que você seja a administradora da minha casa. Vai gerenciar todos os funcionários, cuidar de tudo, mas não vai mais limpar. Além disso, vou triplicar seu salário. E tem mais. Vou pagar a faculdade da Júlia até ela se formar. Tudo." Rosa ficou sem palavras. As lágrimas começaram a cair. "Dona Helena, eu não posso aceitar isso. É demais." "Não é demais, é o mínimo. E não vou aceitar não como resposta. Mas eu não sei fazer essas coisas. Administrar, gerenciar. Vai aprender. E sabe por quê? Porque você é a pessoa mais íntegra, mais confiável e mais inteligente que eu conheço. Se conseguiu descobrir uma conspiração que 3 advogados caros não conseguiram, consegue administrar uma casa." Rosa aceitou, ainda em choque. Júlia, quando soube, pulou de alegria. "Mãe, você merece. Merece tudo isso e mais." Mas o presente de Helena não parou por aí. 6 meses depois, Helena fundou uma ONG chamada Projeto Rosa, em homenagem à faxineira que mudou sua vida. A ONG oferecia cursos profissionalizantes, apoio jurídico e oportunidades de emprego para trabalhadoras domésticas que enfrentavam situações de injustiça ou vulnerabilidade. Existem milhares de Rosas por aí,
Helena disse na inauguração da ONG, com Rosa ao seu lado. Mulheres honestas, trabalhadoras, que sustentam famílias sozinhas e muitas vezes são invisíveis para a sociedade. Quero que elas sejam vistas. Quero que tenham oportunidades. Quero que saibam que o trabalho delas é digno e que elas merecem respeito. A plateia aplaudiu de pé. Rosa chorava de emoção. A história de Rosa e Helena viralizou nacionalmente. Viraram exemplo de como a bondade pode transformar vidas, de como fazer a coisa certa sempre vale a pena, mesmo quando parece arriscado. Mas houve um momento, alguns meses depois de tudo, que resumiu perfeitamente o que aquela jornada significou para ambas. Era um domingo de manhã. Helena e Tiago estavam tomando café na varanda quando Rosa chegou. Mesmo sendo seu dia de folga, ela tinha ido visitar Helena, que agora era muito mais que uma patroa. Era uma amiga. Rosa, que surpresa boa! Helena a abraçou. Pensei que você fosse ficar descansando hoje. Eu ia, mas quis trazer uma coisa para a senhora. Rosa tirou da bolsa uma caixinha embrulhada. Dentro havia um porta-retrato simples de madeira com uma foto. Era uma foto do dia do julgamento. Helena, Rosa e Tiago, abraçados do lado de fora do tribunal, sorrindo apesar das lágrimas. Achei que a senhora ia querer guardar esse dia, Rosa disse com um sorriso tímido. Helena segurou o porta-retratos com as duas mãos, emocionada. Vou colocar no meu escritório, para nunca esquecer o dia em que recuperei minha vida, e a pessoa que tornou isso possível. Tiago se aproximou e abraçou as duas. Vou falar uma coisa que minha mãe nunca vai ter coragem de falar, Rosa, mas você é família. Para nós, você é família. Rosa não conseguiu segurar as lágrimas. Vocês também são minha família. E ali, naquele abraço, estava a maior verdade de toda aquela história. Não era sobre dinheiro, não era sobre processos ou vinganças. Era sobre pessoas que escolheram se importar umas com as outras, que escolheram fazer o certo mesmo quando era difícil, que escolheram o amor ao invés do ódio. Rosa voltou a trabalhar na semana seguinte em sua nova função. Ainda acordava às 5 da manhã. Esse hábito nunca mudaria, mas agora tinha um escritório pequeno na casa, onde gerenciava equipes, organizava agendas, cuidava de tudo com a mesma dedicação de sempre. Júlia terminou a faculdade 2 anos depois, formando-se como enfermeira. Rosa estava na primeira fila da formatura, chorando de orgulho. E ao seu lado estavam Helena e Tiago, vibrando como se Júlia fosse da própria família. Porque era. Ricardo cumpriu sua pena e quando saiu estava um homem quebrado. Não apenas financeiramente, mas espiritualmente. Ele tentou se aproximar de Tiago algumas vezes, mas o filho foi claro. Pai, eu te perdoo porque guardar rancor só me machuca, mas confiança é algo que se constrói. E você destruiu toda a que eu tinha. Se um dia quiser reconstruir isso, vai ter que provar que mudou. Por enquanto, preciso de distância. Ricardo aceitou. Não tinha escolha. A vida seguiu. Os anos passaram. E aquela história de uma faxineira que descobriu documentos escondidos se tornou lendária. Não pelos documentos, não pela conspiração, mas pela lição que deixou. Bondade não é fraqueza. Honestidade não é ingenuidade. E fazer o certo mesmo quando é difícil sempre vale a pena no final.